Esta é uma mensagem em áudio de Cryon através de Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta canalização foi dada em Tucson em 22 de janeiro de 2011 e chama-se Vocês Não Sabem Como o Sapo Pula. Esta e outras mensagens de Cryon podem ser encontradas no site www.faroldeluz.com.br ou no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. E eu estou no lugar que vocês chamam Tucson. Eu digo isto para o ouvinte, para o leitor, pois eu vejo seus ouvidos e seus olhos em um estado quântico comigo agora. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a natureza quântica de Deus, sobre o quebra-cabeças da lógica. Pois o que aconteceu na cidade recentemente permanecerá sem explicação para a maioria. Os seres humanos querem respostas. E há tantas respostas vindo de tantos lugares, mas elas não satisfazem. E talvez esta seja uma delas. O raciocínio escapa de todos vocês, pois não há motivos e razões para tal coisa. Não é algo que foi planejado, não há uma predestinação. Não havia uma certeza de que naquele dia, em 8 de janeiro, que aquelas coisas aconteceriam. Há, ao contrário, potenciais. E, portanto, se vocês tivessem a mente de Deus, vocês teriam uma camada do que nós chamaremos de lógica quântica, que é muito maior do que qualquer coisa que você pode conceber. Não é nada que qualquer terráqueo um dia será capaz de compreender, como é a mente de Deus. No entanto, os humanos carregam neles a semente de Deus. E os humanos carregam neles aquilo que é a energia criativa. E, portanto, algumas vezes, nós podemos dar explicações que podem não se encaixar no quebra-cabeças lógico da sua realidade, mas vocês ainda compreendem em algum nível a propriedade de todas as coisas. E, no entanto, vocês não têm a mente de Deus. Há uma parte que falta daquilo que vocês compreendem e o que sabem. Isto vai até mesmo além da sua intuição, do que vocês possivelmente poderiam ver. A sua realidade, como nós a vemos, em um estado quântico, é uma série de potenciais que estão todos juntos, acontecendo todos de uma vez. As linhas que os conectam é o livre-arbítrio. E, portanto, mesmo à medida que falamos, nós conhecemos os potenciais que podem acontecer, que em sua mente são tanto positivos quanto negativos, naquilo que vocês chamariam de um tempo futuro, que para nós não é. É apenas uma sopa de potenciais. E, portanto, algumas vezes, quando nós vemos um ser humano com livre-arbítrio e livre escolha, que fará algo que vocês chamam uma tragédia, e então um desequilíbrio toma vidas, tira vidas. É um potencial naquilo que vocês podem chamar de a tela do que poderia acontecer. Não há garantia. E, no entanto, as camadas da lógica do espírito usam a sincronicidade do que poderia acontecer para poder empurrar e puxar coisas ao redor, de forma que, se acontecer,
haverá coisas estabelecidas que poderiam ser positivas e boas para o planeta. E este é o quebra-cabeças diante de vocês, porque parece que Deus está envolvido. E, portanto, vocês diriam, se Deus está envolvido na tragédia, por que isso aconteceria? Por que Deus deixaria que isso acontecesse? E nós recebemos essa questão constantemente. Vocês de joelhos, tristes, com lágrimas. Se você realmente é Deus, não deixaria que isso acontecesse. E o quebra-cabeças diante de vocês e que está fora de sua lógica é este: que os potenciais são conhecidos e não há predestinação. Nós estamos em um estado quântico no tempo. E o tempo não acontece como acontece para vocês. Mesmo a data era desconhecida sobre quando o ser humano decidiria pegar aquela arma, ir até aquele lugar, por qualquer motivo, e realizar aquele potencial. Livre-arbítrio. E, portanto, assim é, que aquilo que vocês chamam de energia criativa ou Deus trabalha com a humanidade e com o livre-arbítrio. É o teste do planeta, sempre foi. É a cruz da energia que está desenvolvendo aqui. Mas vocês não sabem como funciona e, portanto, vocês acabam julgando. Fora da perspectiva de todo o conhecimento, que vocês precisam fazer uma decisão como aquela. Eu darei a vocês um exemplo. Um clássico que é dado em aulas de lógica, até mesmo em suas escolas, para mostrar o que está faltando para vocês, para mostrar como vocês pensam de vez em quando. Há um sapo campeão. Essa é uma parábola. E este sapo de campeonato foi ensinado a pular quando o dono do sapo gritava: pule. A causa e efeito estava estabelecido e o sapo pulava todas as vezes. E a pergunta foi feita: o que aconteceria se nós retirássemos as pernas do sapo? E assim eles fizeram. O mestre gritou: pule, e o sapo não fez nada. Ele simplesmente permaneceu lá, sem pernas. Portanto, todos os relatórios científicos do dia falaram sobre a experiência e disseram: provou-se de forma conclusiva que ao retirar-se as pernas de um sapo, ele torna-se surdo. E vocês fazem isso se vocês não soubessem como um sapo pula, não é? E vocês aceitam isso. Por mais tolo que pareça para vocês, isso exemplifica que vocês não sabem o que não sabem. E, portanto, sua lógica não é a lógica de Deus. Vocês não têm a mente de Deus. Vocês não têm o amor de Deus. Mas estão aprendendo. Eu estou em um lugar de almas avançadas, e algumas coisas que eu posso dizer agora, talvez vocês já saibam. Vocês já lidaram com essa tragédia, vocês já estão trabalhando com ela, já estão compreendendo parte do quebra-cabeça diante de vocês e estão bem adiante de mim. Mas há aqueles ouvindo e lendo que precisam ouvir isto, para que eles possam colocar-se onde vocês estão e pegar aquilo que parece ser triste e horrendo e transformar isto em uma energia compassiva que ajudará o planeta de formas positivas que vocês não podem imaginar. Há uma energia acontecendo neste planeta, neste momento, que é diferente de qualquer energia antes. As coisas estão começando a acontecer aqui. E se você tem estado alerta e é inteligente, tem notado as coisas, terá percebido que eventos como estes, sejam positivos ou negativos, parecem aparecer em um palco internacional, onde todos podem vê-lo. E há um motivo para isto. Há motivos para as coisas. E este é um deles. Para que você pudesse ver o efeito da compaixão.
Nós dissemos a vocês sobre a nova energia que está sendo colocada neste planeta pela rede cristalina dos antigos, por aqueles que vivem agora, pelas decisões da convergência harmônica, pelo alinhamento de 2012, tudo isso dizendo a mesma coisa. Deem uma olhada em si mesmos. E não aceitem estas coisas, sejam elas boas ou ruins, negativas ou positivas, como coisas que simplesmente acontecem. Olhe para as coisas que você gosta e olhe para as coisas que você não gosta. E então decida o que você fará com isto. Sua ação pode ser sentar-se e meditar e enviar energia para o planeta, enviar energia até mesmo para aquele que está na prisão, que também é amado por Deus. No entanto, algo aconteceu em outubro. E vocês se lembraram disso por muito tempo. 33 mineiros saíram do chão. E por algumas horas, toda a Terra celebrou 33 vidas. E aqui está um exemplo, querido ser humano, de algo que você nunca viu antes. A Terra pode gerar compaixão sem que haja morte. Boas novas. Notícias compassivas. Famílias reunidas. Beleza. E os 33 e o 33, frequentemente 33 letras na mensagem, 33 horas para que eles saíssem, 33 homens. E se pergunta, o que o 33 quer dizer? O que possivelmente poderia significar? Nós dissemos várias vezes os aspectos numerológicos de 33, que é a compaixão de Cristo. E tem estado diante de vocês, para que pudessem olhar. Não é um engano, é uma lição. E a lição é esta: vocês podem ter tanta atenção e criar tanta compaixão com algo que é belo, quanto com o que é trágico, do que o que é trágico. Isso é novo para o planeta. Há vários axiomas para lembrar vocês que são novos, e o número 1 é: estas coisas serão iluminadas, focadas de agora em diante. E não era assim. No passado, isso poderia ter permanecido como algo local. E não era. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Darei algumas coisas para se pensar, a sincronicidade de tudo isto. Aqui está um outro axioma: que a compaixão de um trabalhador da luz tem pelo menos 10 vezes mais energia para ajudar o planeta do que a compaixão de alguém que não é uma velha alma e que nunca despertou para o Criador interior. Portanto, se forem ter uma ação compassiva no planeta, que ela aconteça onde há muitos trabalhadores da luz, percebem? Agora, o Espírito não criou essa tragédia, mas, devido ao fato que o Espírito conhecia os potenciais dela, houve algumas coisas que sincronisticamente funcionaram. Vocês não sabem como um sapo pula. Parecerá como se o Espírito tivesse planejado, mas não. Deixe-me contar-lhes sobre as regras. Antes de falar sobre o evento, vamos falar sobre as regras de Deus. Deus ama todos incondicionalmente. Regra número 1, número 2. Deus não pune a humanidade. Essa cidade não fez nada de errado. As pessoas que estavam envolvidas não fizeram nada de errado. E, no entanto, os seres humanos querem se ajoelhar com culpa, dizendo: o que é? Que poderia ter criado tal coisa em nosso quintal, com as nossas pessoas, com a nossa gente, com as crianças, com os legisladores. E os 6 que não estão aqui mais, o que nós poderíamos dizer a eles? O que nós fizemos de errado? E por que nós? E esta sempre foi a pergunta, não é? E vocês
colocam as mãos sobre o colo e pedem respostas. Porque nós sabíamos dos potenciais de um ser humano com livre-arbítrio fazendo o que ele fez, não foi muito difícil para nós trabalhar com isto. Pois nós não poderíamos parar o ser humano e nunca faríamos isto. Da mesma forma que nós não poderíamos ter parado aqueles que jogaram os aviões sobre os prédios, onde 3.000 pessoas morreram, mortes horríveis. E isso feriu o próprio coração da nação. E eles gritaram se nós poderíamos impedi-los. Eles disseram, vocês poderiam parar-nos. E as regras são essas, vocês devem saber. O livre-arbítrio do ser humano sempre terá precedência sobre as ações divinas. Mas devido ao fato de que nós sabíamos o que aconteceria, sincronisticamente, nós tínhamos aquelas pessoas preparadas com as câmeras, de forma sincronística, todos captaram. Sincronisticamente, toda a nação poderia ter a compaixão que então iria para a grade cristalina, que nunca seria mais a mesma. E 3.000 pessoas sabiam, e assim também os 6 que se foram agora. Do outro lado do véu, há anos atrás, em seu tempo, que para nós é hoje, nós vimos o potencial. Nós vemos os potenciais daqueles que ainda não nasceram farão. Eles são apenas potenciais, mas estão na sopa de nossa realidade, nossa natureza quântica. Vocês não sabem como o sapo pula, portanto, vocês não podem imaginar como deve ser isso. Não é predestinação, são predisposições. Vocês estão predispostos a seguir talvez um caminho kármico, com aquilo que te trouxe para a Terra, com os parentes que vocês têm, os pais, com o desequilíbrio que poderá acontecer, com as ações que podem resultar disto. E nós sabíamos, antes mesmo de você ter chegado, de ter nascido. Isso significa que nós sabíamos, em um nível que você não pode perceber, aqueles que entraram naquele dia para receber as balas. Eles também sabiam, não de forma consciente. E eu falei com eles antes deles virem. E aqui está o potencial, vocês podem ver. Você é uma parte de Deus agora, mas se tornará um ser humano e dará o seu poder e toda a sabedoria que você tem e voltará para lá mais uma vez e servirá este planeta, quase cego para as dimensões que você conhece, trabalhando em 3 dimensões, batendo contra muros de incompreensão e olhando para o potencial. Você pode não durar muito tempo. Eu falei com um que tinha 9 anos de idade. Minha querida, você talvez só chegue até 9 anos, um pouquinho mais. E você sabe o que ela me disse? Se isto for ajudar o planeta, é isso que eu farei. E vocês se perguntam por que nós lavamos seus pés. Não é que Deus, cabe a Deus parar essas coisas. Nós faremos qualquer coisa que pudermos fazer, o que for permitido, com relação ao livre-arbítrio humano, para fazer disso o melhor. E, portanto, deixe-nos falar sobre o evento. Por que Tucson? Eu quero fazer uma afirmação para que vocês possam compreender isto, pois uma das perguntas é: quando nós poderemos realmente começar a cura de Tucson? Quando nós poderíamos dizer que nós viramos a página e agora a cura está acontecendo? E nós estamos prontos para outro caminho, nós vamos curar essas terras, esses corações. Quando isso começará? E eu direi, e vocês não vão compreender. Começou antes mesmo de vocês terem nascido. Começou em 8 de janeiro. Que a Terra teria compaixão pelo que aconteceu aqui em um palco internacional, até o ponto onde isso ajudaria que a paz na Terra chegasse mais rápido. E vocês se perguntam: por que os 6? E eu quero dizer a vocês, eles estão do outro lado agora olhando para vocês. E eles estão dizendo para vocês: fizemos nossa parte, faça com que isso valha a pena. Faça com que valha a pena.
Nós fomos diretamente para o potencial. E por que Tucson? Por que aqui? Oh, meus queridos, ouçam a sincronicidade disto e compreendam. Este é um lugar de cura. É um lugar limpo, puro. Os indígenas o tornaram assim. É um lugar precioso. Os ancestrais sabiam dos potenciais aqui. E a pureza da terra, ela mesma, prístina, poderia aceitar esta tragédia e poderia ir diretamente para ela, de forma preciosa, sem bloquear nada. E há menos de uma semana, vocês se reuniram de uma forma internacional para honrar a beleza das pedras. É uma colônia de artistas. É onde coisas bonitas e belas acontecem. É o lar de autores que têm livros de amor. É por isso que foi em Tucson. Porque aconteceu em um caldeirão de sabedoria. E os ancestrais estão aqui para validar e verificar o que estou dizendo. Vocês, enquanto se sentam aí, queridos seres humanos, nesta sala, vocês são parte da energia ancestral. Alguns de vocês são seus próprios ancestrais enquanto sentam-se aqui. Vocês sabem do que eu falo. Existe sabedoria nessas palavras. Se vai acontecer em algum lugar, que seja aqui. Pois esta é a energia da sabedoria e será capaz de gerar uma compaixão que nenhum outro lugar compreenderia, mas este aqui. Para aqueles que lidam com arte, música, beleza, som, luz, são sábios, velhas almas sábias, e há muitos deles aqui. Agora deixe-me dar algo para vocês pensarem. E eu vou direto ao elefante debaixo da mesa. Era algo político? Não importa. Você não pode julgar ou culpar. O Espírito não fará isso, mas aqui está um fato interessante. Devido ao alvo que ele escolheu e aquilo que é político, na tragédia, os atributos dela, isso trouxe o presidente até aqui. E então tornou-se internacional, não é? E então tornou-se a compaixão do planeta por apenas um instante, e não a compaixão de Tucson ou até mesmo dos Estados Unidos. Vocês percebem o que isto fez? Nós não poderíamos controlar o atirador. Nem faríamos isso de forma alguma, pois há livre-arbítrio, mas a sincronicidade ao redor do evento nos deixou ajudar a transformá-lo num evento compassivo que ajudou o planeta. Vocês não sabem o que faz o sapo pular, mas alguns de vocês ainda estão confusos. Eu quero levar vocês de volta a 1999 e mostrar quão incomum é isto. 1999. Dois jovens caminharam para uma escola no Colorado, carregados com armas, e eles continuaram atirando em seus colegas de escola. E muito mais de 6 morreram. E vocês, imagine que vocês fossem os pais naquele dia. Mandaram seu filho para a escola, esperando que eles voltassem para casa. E então a tristeza e a compaixão foram muito grandes, e a tragédia estava lá para ser vista. E não houve nenhuma visita presidencial. Vocês estão começando a ver isso? Por que será? 2006. Um homem muito desequilibrado entrou em um lugar precioso, Amish, uma escola Amish, e assassinou as crianças.
Não haveria dicotomia maior do que esta, pois os Amish já são compassivos, gentis, harmoniosos, e então entrou aquilo que era o mal, puro mal para eles. E toda a comunidade ficou com pesar, e o presidente veio. E aqui está o que eu estou dizendo a vocês. Isso assumiu um lugar central no palco, e por algum motivo, para que os seres humanos pudessem ouvir em livre-arbítrio, criando compaixão para o planeta, e uma energia seria criada muito maior do que qualquer tragédia que vocês pudessem associar a isso. E esta é a lógica de Deus. Vocês não sabem como um sapo pula. E toda essa frase significa que há tanta coisa oculta aqui. Os 6 que deixaram vocês, a quem vocês lamentam e choram. O filho de Patrícia, que deixou vocês, que vocês choram por ele. Todos eles estarão de volta. E à medida que eles retornam, e à medida que crescem, eles crescerão em uma energia que eles ajudaram a criar devido à compaixão que foi sentida durante a partida deles. Esta é a lógica de Deus. E tem a ver com a paz na Terra. Tem a ver com aquilo que vocês estão criando, que está mudando o paradigma da sua realidade. E a compaixão é a chave. E, portanto, querido ser humano, o que você fará com isto? Na semana passada, eu dei a vocês uma mensagem sobre os potenciais de 2012. E houve aqueles na sala que participaram. E eu vou repetir algumas coisas que eu disse lá, pois vocês precisam ouvi-lo. E tem a ver com política. Pareceria intuitivo a qualquer simples ser humano nesta sala, que para poder realizar o que vocês fazem como americanos, no Congresso vocês precisam ter pelo menos 2 partidos. Pois esta é a forma como sempre foi. O vermelho e o azul. E se eu disser a você que chegará um momento quando não haverá nenhum partido? E você dirá que isso é impossível? É impossível, Cryon, porque você não é humano, você não sabe como financiamento funciona. Precisa haver um partido para criar o poder, para arrecadar dinheiro, para poder espalhar. É assim que funciona. Se você não tiver partido, não pode ter financiamento. E ninguém poderia fazer propaganda e, portanto, não seria eleito. É mesmo? Você está consciente agora que vocês têm um presidente que foi eleito na internet? Ele percebeu isto. Onde todos podem falar com todos, vocês têm muito financiamento. Alguns dólares aqui, outros dólares ali. Você fala com milhões ao mesmo tempo e eles falam com milhões ao mesmo tempo. É um novo paradigma de comunicação. Os jovens sabem tudo sobre isso e vocês não podem impedir isto. É algo mundial, uma comunicação mundial. Não importa quantas leis vocês façam, não importa o que vocês decidam, quem está no comando, isso não pode ser detido. Isso já saiu da caixa. É assim que as comunidades se comunicarão. É assim que os políticos se comunicarão com vocês, literalmente, chegando até a sua sala, em forma holográfica talvez, explicando suas posições um por um, sem um partido. E vocês elegerão eles para os seus congressos sem partido, e eles sentarão-se nas cadeiras sem divisões, e não haverá tal coisa como partido. E isso, queridos seres humanos, é chamado unidade. E este é um paradigma que vocês nem podem imaginar e que já está a caminho. E então vocês têm um congresso que trabalha junto e realiza as coisas. Compaixão e unidade são as novas palavras-chave para o planeta. Tucson é parte disto.
Eu gostaria de parabenizar aqueles que estão na sala e que estão ouvindo tudo isso. Vocês têm trabalhado nesses quebra-cabeças desde 8 de janeiro. Vocês têm curado a terra, enviado compaixão para aqueles que foram, vocês tentando explicar àqueles que precisam de explicações. Há amor aqui, há motivos e razões aqui, há coisas apropriadas aqui. Todos vocês estão trabalhando no mesmo quebra-cabeças e chegará um dia quando vocês compreenderão tudo isto. E eu vejo você do outro lado do véu. Rapidamente, quando você retornar, você saberá então como o sapo pula. E então eu vou olhar para cada um de vocês, sorrirei e vocês também sorrirão. E vocês dirão: mande-me de volta, eu tenho trabalho a fazer. Você sabia que é por isso que estou aqui? Para explicar estas coisas da melhor forma que eu puder. Eu dou essas coisas a vocês em puro amor. Amor puro, sem condições, incondicional. Acredite em mim ou não. Seja você acredite nisso ou não, concorde comigo ou não. Eu vejo Deus em você. E isso é o bastante para mim. E é o bastante para mim. E assim é.